Olá a todos, neste domingo, mais um domingo, aliás, que estamos juntos. Que privilégio podermos estar aqui a partilhar convosco aqui da nossa casa, da nossa família, para a vossa casa aí, neste domingo. E eu queria começar a dizer-vos algo muito interessante. Agora é tempo, estamos a viver algo muito peculiar, eu diria, nos nossos dias. Mas agora é tempo. Nós podemos não ter todas as respostas, mas nós podemos construir uma ponte para aquele que as tem. Sim. E a gente acabou de ver este vídeo agora da Golden Gate Bridge, que é uma ponte em São Francisco, na Califórnia. E o que é que a gente percebe quando nós pensamos em pontes? Nós percebemos que uma ponte, como vocês viram no vídeo, e a gente pode vir até aqui ao Porto e ver, uma ponte serve para levar alguém ou alguma coisa de um lado para o outro. É um acesso. Não só isso, também permite a carga. Então a finalidade da ponte tem algumas características interessantes. Mas é uma deslocação, é um movimento que se faz de um lado para o outro. E com isto eu quero pensar convosco nesta manhã sobre construir pontes e não muros. Construir pontes e não muros. Como nós já vimos, a ponte tem esta finalidade. A ponte, então ela serve para isto. Mas os muros, por outro lado, eles não têm isso. A finalidade maior, diria eu, é que o muro serve para separar eu de alguém ou alguma coisa, ou proteger, não é? É uma ideia de uma barreira. Então, construir pontes e não muros é o que eu gostaria de falar um pouco esta manhã. E para isso eu queria que tu fosses comigo na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 1, estou a ler do versículo 15 e 16. 1 Timóteo 1, 15 e 16, e diz assim: Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Até aqui. O apóstolo Paulo, para mim, depois de Jesus, foi o maior. Foi o maior. A tal ponto dele dizer coisas do tipo: imitem-me como eu imito a Cristo, o Senhor teve misericórdia de mim, eu, miserável. Então o apóstolo Paulo tem grandes ensinamentos para nós. E nesta manhã eu queria começar a dizer uma coisa a respeito daquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. Jesus é a ponte para a esperança, para a paz, para a alegria, é a ponte para a liberdade. Ele é a ponte. Jesus. E o que nós estamos a viver nos dias de hoje, nesta pandemia, neste cenário global desta loucura, vamos dizer assim, entre aspas, mas que o mundo todo está em agitação, o mundo todo está a reinventar, eu diria, não só no meio das indústrias, do comércio, até no meio eclesiástico, no meio religioso. Todos, de certa maneira, estão a se reinventar, não é? E o ser humano é muito bom em se reinventar. Mas com tudo isto que está a acontecer, eu acho que este é o momento ideal, é o cenário ideal, porque nós temos uma oportunidade incrível aqui. As pessoas, elas estão mais sensíveis, elas estão mais abertas, elas estão em busca de alguma coisa. Então, por isso que eu disse que este é um momento bom, espetacular, para a gente fazer isto que está aqui a dizer. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, eu sou o pior de todos. O Cristo, Jesus, a ponte, Ele é que nós estamos aqui a falar. Portanto, quando nós estamos a dizer que o mundo está assim, as pessoas estão assim, é verdade, é verdade. Outro dia, estava na padaria, aliás, a Heloísa, minha esposa, estava na padaria, ia conversar com o senhor e só estava ele lá dentro.
na padaria, não tinha os funcionários, e a conversar um bocado com ele estava muito triste, muito chateado, quase sem esperança. E a Heloísa começou ali um diálogo com ele, a minha esposa, a respeito exatamente desse tipo de coisa que nós estamos aqui a falar um pouco, de construir pontos, de mostrar às pessoas que há esperança, há vida, há felicidade, enfim, há liberdade, e o caminho é o Senhor. Então são pequenos gestos, pequenas ações que a gente vai construindo. E perceba bem que construindo pontes e não muros, trata-se também de o gerúndio. Isto é, nós não construímos e termina. Nós estamos sempre a construir pontes na nossa vida. E já vamos, daqui a bocadinho, já vamos ver alguns exemplos mais práticos de construindo pontes e não muros na nossa vida e através da nossa vida. Nós, então, podemos ser usados para fazer coisas que talvez nunca nós fizemos antes. Já pensaste nisso? Fazer coisas que talvez nunca nós fizemos antes, neste momento peculiar, como eu disse no início, que estamos a viver? Uau! Uau! As pessoas, queria que também guardasse isso já agora, as pessoas vão lembrar como é que elas foram tratadas nesta pandemia. As pessoas vão lembrar como é que tu e eu tratamos elas nesta pandemia. Mesmo quando isto terminar daqui a muito tempo. Por exemplo, daqui a 10 anos. Quando isto terminar e tal. Mas as pessoas vão lembrar como nós tratamos ela neste cenário. As pessoas vão lembrar. As pessoas não esquecem. Então isto também talvez nos esteja a relembrar uma outra coisa. Fiquei cá eu a pensar. Talvez o Senhor esteja a nos mostrar que o grande plano não parou. Isto é, a missão não para. A missão do Evangelho não pode parar por causa da pandemia. Não pode parar. Talvez o Senhor esteja a nos lembrar coisas assim também. Talvez. Fiquei cá eu a pensar, a meditar nesta palavra, mas não só nesta, quando Jesus também está a dizer em João 14, naquele início de conversa com os discípulos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, o Senhor é tudo, é a porta, é a luz, é a videira, é o caminho. Então, o Senhor Jesus é tudo. É tudo. Fiquei cá a pensar nisso e fiquei a refletir exatamente neste cenário que nós já estamos a viver, já vai lá mais de mês. De que é que podemos estar aqui a fazer? Assim, a refletir até na própria vida, a repensar as ações, na família, como cristão também. Uau, tantas coisas que nós podemos parar um pouquinho, fazer um stop e refletir um pouco. A missão do Evangelho, então, ela não para só porque começou uma pandemia. Por mais irónico que isto seja, mas é verdade. Não para, as coisas estão a andar. O Senhor não parou desde a criação. O Senhor continua a mover-se em Portugal, no mundo, e está a fazer grandes coisas, apesar de, etc, podemos colocar aí da maldade, egoísmo e tal, mas o Senhor está a fazer grandes coisas. Pessoas estão a ser resgatadas, pessoas estão a voltar para Deus. O Senhor tem feito coisas em várias áreas das esferas da sociedade. Uau! O Senhor não parou, o Senhor está a agir e talvez também seja um lembrete para a gente seguir, não é? Um dia alguém também foi ponte para mim, como talvez foi ponte para ti, em determinada altura da nossa vida. Alguém um dia foi uma ponte que permitiu o acesso a Deus, a Jesus. Essa pessoa foi usada para servir de ponte para a ponte, para o Senhor Jesus. Cristo veio para salvar-nos a todos, E eu sou o pior deles, mas recebi misericórdia. E Jesus, então, ele mostrou-se misericordioso com todos nós. Então, não é uma coisa aqui, uma circunstância que nos deva afastar do alvo, que nos deva tirar o nosso sono, tirar a nossa alegria. Quando nós falamos, aquela palavra, vamos nos regozijar, que é uma palavra que eu também falo errado, mas assim, vamos nos alegrar, vamos nos motivar, apesar de... Eu quero continuar a ser usado por Deus de tal maneira que eu consiga deixar alguma coisinha na vida de alguém. Já paraste para pensar nisso? Paulo foi alguém que escreveu cartas e cartas
diante de cenários terríveis como prisões, perseguições, motivou pessoas, motivou irmãos na fé, mentoreou, discipulou gente. Uau! Não para, as coisas não param apesar do que está-se a passar. É foco, é saber o que eu estou a fazer, é ter também uma transformação de mente. Isto é um outro assunto, mas só queria rapidamente fazer esta pausa. Paulo também falou muito sobre a transformação de mente. E ele disse até, vão se transformando, no sentido também de ser um processo. Não é que parou, há um processo de cada dia ser transformado na mente. Não é porque a gente pensa coisas, logo a gente começa a sentir coisas, logo a gente começa a agir. Então tudo passa pela mente, tudo passa da maneira que eu vejo. A própria Bíblia, as coisas à nossa volta, as pessoas, que a gente pode muitas vezes dizer que lá vai o miserável, lá vai não sei quem. A gente não é melhor, vocês viram o que é que está aqui escrito? Eu sou o pior de todos. E Jesus teve misericórdia de todos nós. Todos. Então, aqui, eu queria também refletir que nós temos que, talvez, trabalhar uma mentalidade de ponte. Colocar entre aspas. Trabalhar uma mentalidade de ponte. Isto é, não é sobre mim. É sobre o próximo, é sobre o outro. Não é como o que mais me agrada, o que mais fica bem para mim, o que mais me dá jeito. É sobre o outro. A mentalidade de ponta é para o outro. Que está afastado, que não conhece, que não sabe, que está perdido, que está sem esperança. Estão a perceber? Então há uma linha aqui que realmente nos leva muitas vezes a pensar, o próprio João Batista a dizer que eu diminua e o Senhor cresça. A essência, a mentalidade, a maneira de ver. Na teologia nós falamos de uma mente cristocêntrica, que é o quê? É exatamente que não seja antropocêntrica. Uau, que palavra! Que não seja o homem o centro, mas que seja o Cristo o centro. Para que as coisas que eu começo a ver à minha volta, os relacionamentos com os vizinhos, até mesmo com esse senhor da padaria, começam a ser diferentes. E conforme eu vou percebendo isso, vou entendendo e vou buscando da própria Bíblia, do Senhor, o Senhor tem prazer em abençoar, em usar-nos. E é um grande privilégio. Nós podemos ter o privilégio de sermos pontes para outros, e não os anjos, e não outros seres celestiais. Não, somos nós mesmos. Uma mentalidade de ponte. E talvez aqui eu arrisco a dizer uma coisa que talvez possa não ser muito popular. Podemos estar num momento de orarmos talvez um pouco menos. Senhor, me ajuda, Senhor, salva-me, Senhor, tem misericórdia de mim. E talvez mais, Senhor, usa-me, Senhor, eis-me aqui, usa-me nesta pandemia, usa-me nesta situação caótica. Talvez. Claro, parentes, claro que não é mal, as pessoas estão a sofrer, tem muita gente em dor, uma dor física, perdeu alguém, uma dor de alma. Claro que sim, não podemos desprezar isso. O que não podemos, talvez, é cair numa coisa perigosa, que pode ser quase ou tão perigosa como o próprio vírus, que é um pensamento introspectivo egoísta, que é o que é comum nesses últimos quase 2 meses. Tu estás bem, mas estás bem, mas está tudo bem, mas está bem. Quer dizer, há uma preocupação genuína de saber se realmente as coisas estão bem, principalmente se está infectado com o vírus ou não, mas como é que está? Estás bem? O problema é que isto pode nos levar a um pensamento introspectivo, egoísta, porque vamos ficar só a pensar em nós, e as pessoas, como é que vão estar, estão aí também, e a gente pode cair nesse perigo. Mas aqui na Bíblia eu não encontro nenhum momento aqui que diz assim, tipo, quando tiveres uma pandemia, o egoísmo é liberado. Podes usar o egoísmo à vontade. Quando estiveres a passar por tal situação, podes usar também o egoísmo, que eu não vejo isso. Eu não encontro isso. Até mesmo porque Jesus se doou pelo outro. Percebem? Ele se doou pelo outro.
é algo muito perigoso. É algo muito perigoso a gente cair nessa, porque a gente pode ficar no nosso, como nós costumamos chamar, no nosso rebanho, no nosso nicho, no nosso grupo, e a gente não consiga ver o outro. E esse outro pode ser o senhor da padaria, pode ser o nosso vizinho que vai levar o cão à rua, ali embaixo do prédio. Percebem? Podem ser coisas assim simples que a gente tem toda a liberdade para sermos uma ponte. Sermos uma ponte. As pontes têm essa finalidade, como nós falamos no início. E nós temos, ao lermos a Bíblia, ao lermos isto, ao lermos que Paulo dizer que eu sou o pior de todos, que a misericórdia do Senhor, Jesus veio para isso. Então nós temos um grande privilégio de sermos pontes para alguém. Como um dia alguém foi uma ponte para nós, que nos levou para a ponte, Jesus. Então, por isso que eu estou a dizer que nós temos que estar a construir pontes e não muros. Estamos talvez que ser usados por Deus, mesmo na tempestade, mesmo nas circunstâncias que eu fico, uou. Mas espera um bocado. Se nós confiamos nesse Deus, se nós falamos desse Deus, nós cantamos, como nós cantamos agora há bocado com o nosso grupo de louvor, se nós cantamos, exaltamos, glorificamos e caímos de joelhos, mas na hora do aperto a gente põe o pé na água e afunda. Percebem o que eu estou a dizer? É nesses momentos-chave que todos nós vamos passar em alguns momentos da vida, ninguém está isento disso, mas é justamente para a gente ter a fé naquilo que eu não estou a ver, mas eu tenho fé naquele que pode. Eu certa vez estava a ler um livro, achei uma definição de fé muito interessante. Fé é quando tu pisas o primeiro degrau da escada sem ver a escada toda. Uau! Não sabes o que vai vir por aí. Não sabes. Porque o Senhor, Ele não mostra assim tudo para nós. É como se a gente entrasse num túnel escuro, por exemplo, e a gente só consegue ver um bocadinho na frente. A gente não consegue ver o que é que vem lá na frente. Depois, estão a perceber? O Senhor trabalha assim. Ele nunca mostra tudo. Ele nunca vai mostrar tudo. O Senhor vai mostrando aos bocados. Lá está também uma das coisas interessantes e curiosas na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, dá-nos o pão do dia a dia. Porque talvez se o Senhor nos desse o pão da vida toda, a gente não teria experiências com Ele, não teria fé, não testemunhava. Estão a perceber? Então tudo passa por um raciocínio, mas também vem para o coração. Para nós sermos isto, nós temos que entender, compreender a dimensão e não achar que está tudo assim, parado, normal, e é só eu. Não é o eu. Mentalidade de ponte não é sobre mim. Eu queria que tu ficasses com isso guardado. Mentalidade de ponte não é sobre mim. Não é. Claro que tu e eu, nós, não pedimos por esta pandemia. Ninguém pediu por esta pandemia, acho eu. Mas enquanto nós estivermos nela, vamos construir pontes. Enquanto nós estivermos nela, vamos construir pontes. Vamos construir pontes. Porque Deus, o Senhor, o próprio Senhor, fez uma ponte para uma humanidade partida. Quebrada, partida. O Senhor fez uma ponte para uma humanidade partida. Nós temos esse grande privilégio de ser como Paulo, que instruía, viajava, estava em situações, em cenários terríveis também, mas a missão não para, porque agora veio uma pandemia. E eu aqui quero fazer também um parênteses. A missão não para em todos os sentidos. Eu não estou a dizer assim só apenas de partilhar a Bíblia, a palavra, o Evangelho, a vida, que é o mais importante, claro. É a salvação, a redenção da humanidade. E eu e tu temos esse privilégio de sermos usados pelo Senhor para sermos essa ponte para as pessoas. Porque, afinal de contas,
As pessoas são o mais importante. As pessoas são o mais importante. Mesmo que vai ter pessoas com uma cabeça difícil, é teimoso. Alguém conhece aí, tu por acaso és teimoso em alguma coisa? Alguém está-se a identificar com teimosia? Olha, claro que ninguém é perfeito. Todos nós estamos num processo, como uma máquina que fica a lavar a roupa. Nós todos estamos num processo de reconhecer e arrancar as coisas. Por isso que o João Batista já dizia que essas coisas em mim diminuam e o Senhor cresça. Então que a nossa teimosia humana vá saindo aos bocados, ou sai de uma vez, e a essência do Senhor venha, aumente, para que as pessoas possam chegar a tal ponto. Imaginem só isto, de ver, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher séria, ali vai um homem que tem uma vida exemplar, ali vai uma família que, uau, que testemunho, que gente séria, que gente amorosa. Estão a perceber? Estão a perceber? Então isto é um grande privilégio, mas às vezes nós podemos estar travados, podemos ter alguns muros na nossa vida que podem impedir de outras pessoas experimentarem o Evangelho. E então também te pergunto, tu tens algum muro na tua vida, alguma barreira assim, que está a impedir alguém de experimentar o Evangelho? Será? Como podes deitar abaixo esse muro e ser ponte para alguém? São perguntas pertinentes, profundas, de reflexão, para a gente pensar, repensar, dormir em cima destas perguntas, mas o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso? Como eu vou alcançar? Como eu vou tocar? Bom, podemos fazer vários seminários aqui, ou online, webinars, estes nomes todos muito chiques, mas podemos começar com o básico. O básico é ser, transformar-se a cada dia, testemunho, ser ponte, ser uma pessoa que leva, uma pessoa que conduz à ponte, a Jesus, que é a ponte. Nós não podemos por esta pandemia que estamos a viver, esta crise. Mas uma coisa é certa, e eu acho que todos podem concordar comigo, ninguém vai ser igual. Nenhuma estrutura eclesiástica de igreja vai ser igual depois disto. Penso eu, o que eu estou a ver, a perceber, e também o que o Senhor tem falado comigo neste tempo, e estas questões de construindo pontes e não muros é uma delas. Outro dia estava a partilhar também com os jovens numa live que fizemos a respeito de outra coisa que o Senhor também falou. Está a falar comigo sobre coragem. Sobre coragem. Ser criativo. Fiz-me fraco para com os fracos, numa perspectiva, não de fraco de fraqueza, mas numa perspectiva que Paulo usava para alcançar os outros, para ser ponte para os outros, para que eles conheçam o Cristo que nós lemos aqui agora em Timóteo, que veio para todos, porque não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo. Então a ponte que o Senhor fez outra vez, a ponte que o Senhor fez de acesso à humanidade, a uma humanidade partida, como nós já falamos, é o Cristo. Então, há coisas que têm que andar connosco diariamente. E a gente pode voltar a falar nisto, mas é verdade. É verdade. Se eu não tenho um devocional com o Senhor, se eu não tenho vida com o Senhor, que vida eu tenho? Que vida eu tenho? Então, construir pontes e não muros passa muito pela transformação da mente. Pela maneira que eu percebo, vejo, faço, sinto. Estão a ver? O Senhor Jesus não veio apenas para nos curar externamente. E faz isso, o Senhor faz. O Senhor não parou. O Senhor cura fisicamente. Mas o Senhor também veio nos curar mentalmente. Então o Senhor veio nos curar por completo. Porque nós já estamos no pecado. Nós precisamos do resgate. Nós precisamos disso. Mas já foi pago. Quando nós falamos, Senhor, me salva, Senhor, o Senhor já nos salvou. O Senhor já nos salvou na cruz do Calvário.
O seu sangue foi derramado por mim e por ti na cruz do Calvário. O preço foi pago. A ponte está feita. Aqui as nossas pontes no Porto estão todas ali. A ponte de Jesus está feita. Nós temos que ser aquelas pessoas que vão levar outros. Nós temos que construir pontes nesse sentido. Olha, aqui está a ponte. Jesus é a ponte para a liberdade, para a segurança, para a paz, para a alegria, para uma vida abundante nesse sentido. Porque afinal de contas, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida, uma vida plena, uma vida que não é, entre aspas, mundana. Mas o Senhor é o Deus do mundo, o Senhor é o Deus que criou o mundo. Nós estamos inseridos neste mundo. Então a vida é o bem maior. As pessoas são a coisa mais importante que nós podemos ter. Eu sei que às vezes dá medo. Será que fazemos, não fazemos? Será que ficamos naquela... Nada melhor do que fazer orações talvez simples, mas ousadas. Senhor, aumenta a minha fé. Essa é uma oração ousada. Cuidado. Senhor, que neste dia eu possa falar alguma coisa, usar os meios da tecnologia, numa conversa, numa transmissão de videochamada, numa ligação, uma chamada normal no telefone, percebem? Agora com esta situação do distanciamento social, que está a atingir o mundo todo, por isso que eu disse que nada vai ser a mesma coisa. A gente também vai ter que se reinventar. Como que vamos ter contato com as pessoas se efetivamente não podemos ter contato com as pessoas? Até nisso nós temos que orar, pensar, refletir juntos. Mas primeiramente como pessoa, como família, com a minha rede de amigos, rede de conhecidos, pessoas que eu conheço, que eu vejo lá de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, 4, para alguns que estão no trabalho, alguns que têm que sair de casa todos os dias, ou alguns, mas pessoas que nós nos encontramos. Por isso que eu disse no início que agora o momento é uma oportunidade incrível, uma oportunidade fantástica agora. As pessoas estão mais abertas, as pessoas estão mais sensíveis, é isso. É o momento da gente esticar o braço, puxar a pessoa e não quero nada em troca. Porque isto é evangelho, isto é amor, isto é ser. É fazer e não quero nada em troca. Porque o Senhor move-se dentro de mim. Percebem? Isto faz sentido. Então é isso. Para finalizar, para caminharmos para o fim desta reflexão, nesta manhã, neste domingo de maio, que já começa a aquecer um pouco o clima, as temperaturas já começam a subir. Será que não é a altura para a gente pensar nisso de uma maneira mais quente, uma maneira mais assim fervorosa, de deixar realmente essa mentalidade de ponto fazer sentido na minha vida, que não é sobre mim. Como eu disse, eu gosto de enfatizar, dar um destaque, sublinhar isto, porque é verdade. Porque quando eu vejo a Bíblia, não é sobre mim. E muitas vezes a gente luta com isto, eu luto com isto muitas vezes. Mas a gente tem que perceber e caminhar e perceber. Agora é o tempo. Como eu disse no início, nós podemos não ter todas as respostas, mas nós podemos construir pontes. Uma ponte para aquele que as tem. Amém? Amém. Agora dá um glória a Deus aí no sofá. Salta-te um bocado, dá um aleluia, é isso mesmo. Vai lá, quero vir à igreja dar um glória a Deus. Estou sozinho aqui. Mas estamos aí contigo, estamos juntos na tua casa. É isso. Construindo pontes e não muros. Apresentar o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que o apóstolo Paulo falou, pregou, viveu e ainda teve a ousadia, mas viveu isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para construir pontes, temos que viver, ser como Jesus a cada dia mais a subir um degrau na intimidade com o Senhor. Mesmo neste cenário, a gente não pediu isto, não é? Como eu disse, nós não pedimos isto, mas enquanto estivemos a viver isto, Senhor, usa-me como o Senhor quiser, porque eu sei que quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor não deixa faltar. Isso eu e a Luísa, a nossa família, a gente tem vivido e sabe disso.
quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor dá aquele empurrão, às vezes, vai, faz isso, ou para de fazer aquilo que estás a fazer mal. Mas Ele, ao mesmo tempo, Ele cuida de nós nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. Isto era um outro assunto que também dava para falar em outro momento, sobre a generosidade em tempos assim, claro. Generosidade, crises, tempestades, o Senhor não muda, o Senhor está a fazer as coisas ainda hoje. É tudo na mente, a maneira como eu comporto, como eu penso e como é que isso afeta o meu coração, como é que eu deixo a palavra do Senhor falar comigo. E às vezes, muitas vezes, a palavra é confrontadora. Ela também traz um alento, os salmos são prova disso, não é? Traz um abraço, como nós já ouvimos aqui também do Alex, sobre o colo do Pai. Sim, graças a Deus, o Senhor, o nosso Deus é bondoso, não tem fim. A misericórdia, como nós vimos, a misericórdia, o Senhor quer a humanidade partida novamente, redimida, ou seja, perto. Então por isso que teve esse sacrifício de Jesus. Mas nós temos esse privilégio de sermos pessoas na nossa geração que estamos a construir pontes para pessoas passarem, andarem connosco, mas nós levarmos essa pessoa a Jesus e essa pessoa ter um encontro com Jesus, mas um encontro transformador, porque Ele sim é aquele que muda, transforma, dá uma nova perspectiva, muda os nossos conceitos. A questão é justamente, deixa-te levar, experimenta o Senhor. Se não acreditas, talvez estejas a ver a primeira vez esta mensagem, ou nas nossas redes sociais pela primeira vez, então experimenta. Como diz no Brasil, dá uma colher de chá, vê o que é que vai dar, experimenta isso, experimenta de verdade deixar o Senhor tomar conta da tua vida. Construindo pontes e não muros. Vamos levar isso no nosso coração, neste início de semana, vamos meditar, refletir, pensar. Ainda bem que estas mensagens estão todas gravadas, aí tu podes ver segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, podes ver uma outra. Temos as tecnologias para isso, mas não vamos parar. Eu também não encontro na Bíblia que a tarefa de construir pontes, nesta perspectiva que nós estamos aqui a falar, é somente para pastores ou presbíteros, como diz na Bíblia, os anciãos. Não vejo que é só para eles. Os primeiros cristãos e tal, a gente tem tantos estudos ali fantásticos que a gente poderia fazer, mas não vamos fazer hoje, que já estamos a terminar. Mas só para dar assim uma rápida passagem, que tem muita coisa que é para todos nós. Todos nós estamos nessa missão do Senhor, fazemos parte disso. Amém? Vamos orar. Queria orar contigo nesta hora para a gente finalizar esta mensagem, esta reflexão, ok? Convite, se possível, fecha os teus olhos para a gente orar juntos, ok? Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos nesta manhã para glorificar-te em primeiro lugar, dar-te graças por mais dias de vida que o Senhor tem nos dado, mas para dizer obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de servir-te, mas de sermos usados por Ti, Senhor, para sermos pontes para outras pessoas, nossa família, nossos amigos, tantas outras pessoas que nesta fase, neste momento que estamos a viver, estão mais frágeis, estão mais sem esperança, estão mais perdidas talvez na vida. Que momento? Eu quero orar por coragem, por ousadia, para remover o medo, mas também que as pessoas ouçam, Senhor, todos nós, possamos ouvir a Tua voz e não a nossa força. Não é pela minha estratégia, pelo que eu penso, pelo que eu vi, pelo que eu sei, mas pelo que o Senhor fala. O Senhor tem falado, o Senhor está a instruir, como foi tantos personagens na Bíblia. O Senhor instruía o povo, instruía os profetas, instruía os apóstolos. Teu Espírito se movia, Senhor. E é nessa perspectiva eu te peço, em nome de Jesus, nesta manhã, vem nos encher e tiras o medo e dá-nos a perspectiva de ter uma mentalidade de ponte, Senhor, que não seja sobre mim, mas seja sobre os outros, Senhor. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. E nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Tenhas uma semana abençoada e surpreende-te com o Senhor. Amém.